Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje é continuação da que a gente começou. O tema de hoje, aventura e desafio. O nosso verso para memorizar está no livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 23. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. A mensagem diz assim: servir ao semelhante por amor a Deus pode ser uma aventura e um desafio. Esses aqui são os nossos aniversariantes. Parabéns para vocês e que Papai do Céu abençoe todos vocês. Você está mentindo! Nós não podemos atacar os cananeus! Eles são muito mais fortes do que nós! Realmente, Moisés, eles são gigantes. Comparados a eles, somos como gafanhotos. Pessoal, escutem-me. Podemos ir, lutar e tomar posse da terra. Tenho certeza de que seremos vitoriosos. Aqueles homens estão com espírito de revolta e nem querem confiar em Deus. Josué não estava pessimista porque ele confiava em Deus. Já os outros espalharam discussão e reclamação com o povo de Israel. Agora me diz aí, qual relatório deveriam acreditar? Aquelas frutas que eles trouxeram causaram bastante impacto. Lá em Canaã, eles teriam tudo o que precisavam para viver bem. Mas naquele momento, a imagem dos gigantes destruíram o entusiasmo de todos. Eu estou avisando, o povo que vive em Canaã é perigoso. As cidades são fortificadas e também são enormes. Sem falar que lá vimos os descendentes de Anak. Agora imaginem aí, essas pessoas que estavam falando assim não confiavam em Deus. E olha que Deus já tinha feito tantos milagres por eles, só em atravessar o Mar Vermelho já foi tudo. Para você ter uma noção, a lamentação durou o dia todo e à noite soava até como um funeral. E para piorar a situação, de manhã eles culparam Moisés por tudo que estava acontecendo. Moisés, por que você nos tirou do Egito? Lá estava muito bom. Seria muito melhor se tivéssemos morrido no deserto. Essas pessoas, mais uma vez, se esqueceram de que Deus e não Moisés os havia tirado do Egito. Deus havia livrado essas pessoas de tantos perigos até ali. Isso é ingratidão. A situação estava tão complicada que Josué e Caleb rasgaram suas roupas e choraram. Ele pedia que o povo não se rebelasse contra Deus. E se Deus havia prometido dar aquela terra, ele assim o faria. Só que não adiantou nada. Vamos apedrejá-los! Isso mesmo, vamos apedrejá-los! Ah, meus amigos, essa situação não ficou assim. De repente, a coluna de nuvem fez sabe o quê? Ela se moveu para a frente do tabernáculo e Deus falou com Moisés. Deus queria saber de Moisés até quanto tempo aquele pessoal ia ficar sem acreditar nele. Deus queria até saber o que mais ele poderia fazer para aquelas pessoas acreditarem nele. Deus até mencionou que ia destruir aquele povo todo. Assim como Deus havia feito com Noé, Deus também poderia começar tudo de novo por Moisés. Deus queria que os hebreus se dessem conta do quanto Moisés confiava no cumprimento da promessa divina. Com tudo que Deus falou com Moisés, ele ficou com medo de Deus destruir aquela nação. Oh, Senhor, não! Por favor, não faça isso! Se os destruir, quem acreditará no Senhor? Quem entre os cananeus reconhecerá o Senhor como Deus do perdão? Por favor, Senhor, perdoe-os novamente, perdoe-os. A resposta de Moisés foi notável. Ele não pensou em si mesmo, ele pensou em Deus. Moisés também podia deixar as pessoas sofrerem as consequências. A resposta de Moisés demonstrou amor pelaquele povo, apesar das agressões e as palavras que o fazia ficar triste. Moisés também estava preocupado com a reputação de Deus. Só que as coisas não ficaram como estavam. A terrível sentença finalmente chegou ao povo que estava acampado na fronteira da terra prometida. E Deus disse: pela rebelião daquele povo, nenhum deles entraria na terra prometida. Imagine só. Como Josué e Caleb confiaram em Deus, a promessa foi para eles. Eles entrariam na terra prometida. Aí, eles peregrinaram e as pessoas de 20 anos para cima morreram todas.
Viram aí? Uma geração inteira morreu. Essa geração inteira não havia entendido nem reconhecido que a verdadeira alegria nessa vida vem de amar e servir a Deus. O que aprendemos com essa lição aí? Aprendemos que a gente precisa confiar em Deus. Ele pode todas as coisas. Esses aqui são os nossos amiguinhos que escreveu pra gente. Professora Celi, Liana, Luene, Áurea, Adileia, Edivânia, Sandra, Marlene de Manaus, Cláudia, Mônica é lá de Goiânia, Simone, Ione, Zenai, Adriana, Pedro Otávio, eles são lá de Minas Gerais, Letícia, Laila, lá de Sobradinho, Cláudia, de Embu das Artes. Todos os juvenis da classe dela tá indo para os adolescentes. Que Papai do Céu abençoe vocês. Débora e os juvenis lá da igreja de Piracicaba, em São Paulo. Thelma e seus filhos. Tauane, Michel, Meire Ellen, Nathaniel, Raíssa, Marisa, Kellen, Soliana e os juvenis lá de Xaxim, em Curitiba. E também os professores Paulinho e a professora Regiane, Cleidia, Juliano, Sônia, Edilene e Rebeca. Um abraço para todos vocês. Durante essa semana, a gente vai orar pelo pedido da Kellen. Ela quer que a gente ore pelo seu papai. Ele era evangelista, só que agora ele está afastado. O nome do papai dela é João. Vamos orar, meus amigos? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos com ela que precisamos obedecer a Ti e também confiar em Ti. Nos dê a Tua paz, Papai do Céu. Abençoe os aniversariantes, as pessoas que vieram até aqui hoje e também a nossa família. Abençoe os meus amiguinhos aqui da classe dos juvenis. Nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.